Amém. Vamos só os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite no Antigo Testamento. Gênesis capítulo de número 17. Gênesis capítulo de número 17. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 17, nós iremos ler somente o versículo de número 1. Gênesis 17, versículo de número 1. Diz assim: a santa e poderosa palavra do Senhor. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Louvado seja Deus. Irmãos, podem sentar-se nessa noite. Na semana passada, meus amados irmãos, nós meditamos acerca da santidade de Deus. Falamos muitas coisas acerca dela, dentre as quais sua santidade deveria produzir algo no ser humano, deveria produzir algo no homem. Dentre todos os medos, dentre todas as sensações de desespero que o homem possa ter nesta vida, há uma, irmãos, que também deveria chocar o homem, que era a santidade de Deus. Essa santidade deveria produzir no homem medo, temor, desespero, mas ao mesmo tempo deveria produzir no homem admiração, contemplação por aquilo que Deus é. Justamente, irmãos, porque nós somos seres humanos, nossa estrutura, ela é material, é algo familiar apenas este mundo, de forma materialística, terrena. Porém, Deus é muito mais daquilo que nós estamos acostumados a experimentar. De tal forma que quando nós sentimos a presença de Deus, nós somos impactados, porque, como eu disse no domingo passado, nós não apenas conhecemos Deus quem realmente é, pelo menos daquilo que Ele quer revelar para nós, como também nós conhecemos a nós mesmos diante de Deus. Nós citamos exemplos no Novo Testamento, quando Pedro teve aquela revelação de quem Jesus era, quando encheu os barcos de peixe. Nós vemos, meus amados irmãos, no Antigo Testamento, quando o profeta Isaías, ele pôde ver uma visão da glória de Deus, do seu trono, de sua majestade. Nós vemos Jó, que disse: eu me abomino no pó e na cinza. Produziu neles mudança, quebrantamento, louvor, admiração. E isso, irmãos, nunca poderia deixar de haver em nós, deixarmos de sentir sua santidade em nossas vidas, para que pudesse produzir em nós, em cada momento, um temor, uma admiração, uma entrega, um aquebrantamento pessoal para a igreja e para as nossas vidas. Porém, nessa noite, irmãos, a proposta é continuar falando, não agora sobre a sua santidade, mas falar sobre sua onipotência. No versículo que nós lemos, no capítulo 17, versículo 1, vai dizer que Deus se apresenta, ainda chamado Abraão, que estava quase na idade de 100 anos. Apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus, irmãos, ele se apresenta como aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que todos os profetas, sacerdotes do Antigo Testamento reconheceram, porque Deus assim se revelou a todos eles como aquele que tem todo o poder. Os salmos, as profecias bíblicas,
O Pentateuco revela, irmãos, esse Deus todo-poderoso. E em inúmeros momentos Deus demonstrou que Ele era todo-poderoso. Em um determinado momento, irmãos, como nós sabemos, Ele abriu o mar e fez com que o povo de Israel passasse, irmãos, entre duas paredes de águas, que era o mar, enxuto, com o pé enxuto, tamanho poder de Deus. Nós vimos que Deus, irmão, no seu poder, mostrou o seu braço forte, o seu poder a Faraó, ao Egito, enviando as 10 pragas, para que Faraó pudesse libertar o seu povo, a nação de Israel. Nós vimos, irmão, demonstração deste poder inúmeras vezes no Antigo Testamento, como o profeta Daniel, a qual, irmãos, quis ser fiel a Deus e o foi lançado, irmão, nas covas dos leões, e pelo milagre de Deus, pelo poder de Deus, os leões não o comeram, não o devoraram, porque assim Deus não quis. Nós poderíamos, irmãos, falar várias histórias no Antigo Testamento, falando, irmãos, do tamanho, da grandeza do poder de Deus. Nós também poderíamos falar daquele a qual se revelou no Novo Testamento, que é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, a pessoa bendita de Jesus. Que também, irmãos, pode dizer que assim como o Pai realiza as coisas, assim como o Pai faz as coisas, o Filho faz também da mesma maneira. Jesus disse que não há nada impossível a Deus. Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas Jesus, irmãos, não apenas reafirmou que ele tinha poder assemelhando-se ao Pai. Ele mostrou de forma prática o seu poder. Ele mostrou na sua palavra, nos evangelhos, os momentos em que ele, irmãos, pôde ver o mar revolto, a tempestade, e dizer: acalma-te, mar, mostrando o seu poder em relação à natureza, melhor dizendo. Nós vemos que Jesus, ele mostrou o seu poder até sobre a morte, quando ressuscitou a filha de Jairo, quando ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando ressuscitou, irmãos, o seu amigo Lázaro. Nós vemos, meus irmãos, como Jesus, ele tinha poder sobre todas as coisas, poder sobre as enfermidades. Ele ia nas cidades, ele ia nas aldeias, e ele curava toda sorte de moléstias, doenças e enfermidades entre o povo. Ele curava as loucuras dos homens. Ele mostrou, irmãos, o seu poder sobre tudo. Ele mostrou o seu poder sobre os elementos naturais e até sobre os espíritos diabólicos. Mostrou o seu poder sobre os demônios. Os demônios, irmãos, temiam Jesus, porque os demônios sabiam que Jesus tinha poder para expulsá-lo das pessoas. Portanto, meus amados irmãos, Deus se revelou como aquele que é o Todo-Poderoso. No livro do Apocalipse, nós vemos, irmãos, esse poder na pessoa bendita de Jesus. Nós vemos que até não apenas os demônios creem que estremecem, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 13. Nós vemos também que no futuro, na época da grande tribulação, os homens, grandes e pequenos, temerão, irmãos, e quererão se esconder do poder de Deus, da sua autoridade, daquilo que Deus é. No futuro, a Bíblia vai dizer em Filipenses 2:10, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, meus amados irmãos, Ele é o Senhor. O seu poder era sobre tudo. O seu poder era sobre qualquer elemento, sobre qualquer situação, até a água. Jesus, meus amados irmãos, transformou em vinho. Por isso, Salmo 99 vai dizer: reina o Senhor,
tremam os povos diante da sua presença. Porém, meus amados irmãos, apesar de todo esse poder que Jesus tem, que Deus tem, este poder que foi dado a Jesus, que se revelou e continuou se revelando através de Jesus, sempre, irmãos, esteve em harmonia com os seus outros atributos. Atributos estes, irmãos, que mostravam a perfeição de Jesus, a perfeição de Deus. Quando eu falo aqui em harmonia com os outros atributos, eu estou querendo dizer que além de ser todo-poderoso, Ele é santo. Além de Ele ser todo-poderoso, Ele é soberano. Além de Ele ser todo-poderoso, Ele é bondoso, Ele é amor, Ele é justiça. Então, apesar de Ele ter, irmãos, todo o poder, alguém poderia dizer, se Deus é todo-poderoso, como vocês creem e dizem, por que é que Ele não resolve o problema de tudo que acontece no mundo? Por que é que de uma vez por todas Deus não acaba com todo sofrimento que há na humanidade? Por que é que Deus não faz coisas que a mente humana poderia pensar em fazer? Por que é que Deus é tão limitado? Se Ele é todo poderoso e não faz tudo o que Ele pode ou o que Ele não quer, então dizem eles, Ele não é todo poderoso. Se Ele assim deixa as coisas acontecerem, se assim Ele deixa o curso da história da humanidade continuar do jeito que está, com todo o sofrimento, Ele então não seria todo poderoso. Mas como eu estou dizendo nessa noite, apesar de Ele ser todo-poderoso, irmãos, o seu poder age de acordo com seus outros atributos. Há uma harmonia com a sua santidade. Há uma harmonia com a sua bondade, com sua justiça. Se nós pudéssemos, irmãos, dizer, por que que Deus não destrói logo todo e qualquer pecado, todo o sofrimento que há na humanidade? Se Deus assim o fizesse, Deus entraria em choque, irmãos, com a sua misericórdia, com a sua bondade. Porque note, todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Todos, irmãos, são indesculpáveis diante de Deus. Todos têm seus erros. Todos têm seus pecados. Não há um justo, nenhum sequer. E se Deus pudesse, irmãos, e quisesse resolver todo o problema da humanidade, acabando com o sofrimento, Deus então teria que acabar, irmãos, com a maior parcela da humanidade. Deus teria que destruir, irmãos, talvez aí 99% da humanidade, para que Deus pudesse acabar com o sofrimento. Note, se Deus pensasse como nós, e tivéssemos nós todo o poder para resolver o problema do sofrimento humano, meus amados irmãos, Ele teria que destruir grande parte da parcela da humanidade, porque todos são culpados diante de Deus. Todos são responsáveis pelo sofrimento da humanidade, quando pessoas enganam, quando pessoas mentem, quando pessoas roubam, quando pessoas, irmãos, deixam o seu casamento, se separam, tudo isso produz sofrimento. Tudo isso, irmãos, produz consequências de sofrimento na humanidade. E todos os homens têm essa parcela de culpa e de pecado, porque o homem virou as costas para Deus. Então, se Deus, que tem todo o poder, fosse resolver tudo de uma vez só, com este poder que Ele tem, meus amados irmãos, poucos sobrariam neste mundo. Por isso, Ele afrontaria a sua própria misericórdia. Ele afrontaria a sua própria paciência e bondade. Mas Deus, irmãos, Ele age em harmonia com a sua misericórdia.
Ele age em harmonia com a sua bondade. É por isso, irmãos, que Deus escolheu agir de outra maneira, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, para dar tempo para aqueles que cometem pecado possam se arrepender e mudar de vida. Para que aqueles irmãos que estão no pecado possam experimentar a misericórdia de Deus em suas vidas. Portanto, irmãos, ele age conforme aquilo que ele é, conforme em harmonia com os seus outros atributos. Porque Deus, irmãos, ele é amor também. Ele não é apenas todo poderoso, ele é amor. Mas quando Deus criou o homem, Deus criou, irmãos, um homem com liberdade. Deus criou o homem com o livre-arbítrio. Deus deu ao homem a liberdade de escolha. E eu posso até falar nessa noite que em nenhum momento da história da humanidade, irmão, do homem, apesar do que ele tenha praticado, apesar do que ele tenha feito na sua história, nas suas decisões, Deus nunca tirou a liberdade do homem. Quando Deus criou o homem reto, quando Deus criou o homem, irmãos, que ainda não conhecia o pecado, quando Deus criou o homem e a mulher e o revestiu com a sua glória, como diz lá em Gênesis, a glória de Deus os cobria. Mesmo assim, irmão, nessa situação, lá estava no homem o livre-arbítrio. Para que o homem pudesse, irmãos, escolher se ia obedecer a Deus ou não. Mas quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, e eles passaram a conhecer, irmãos, o certo e o errado, mesmo nessa condição, a liberdade de escolha ainda continuou em suas vidas. Ele ainda tinha a capacidade de escolher o certo e o errado. Até aqueles irmãos que se voltaram para Deus, até aqueles que passaram a temer ao Senhor, até aqueles irmãos que no Antigo Testamento Deus separou Abraão, apresentando-se a ele dizendo: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, portanto anda na minha presença e ser perfeito. Note, nós vimos aí já Deus convocando Abraão para andar na presença dele e ser perfeito. Por quê, irmãos? Porque mesmo Abraão estando com Deus, mesmo Abraão conhecendo a Deus, meus irmãos, Abraão tinha ainda o livre-arbítrio. Se Abraão andasse na presença de Deus, Abraão, irmãos, teria a capacidade de obedecer a Deus, de usar o seu livre-arbítrio para obedecer. Mas se Abraão saísse da presença de Deus, Abraão tinha escolha de sair. E como saiu muitas vezes, quando mentiu. Quando o irmão fez coisas erradas, a Bíblia não esconde as falhas de Abraão, como também não esconde as falhas de Davi e de outros homens na Bíblia Sagrada. Note, eram homens que estavam na presença de Deus, mas mesmo estando na presença de Deus, mesmo sendo chamados por Deus, ainda continuavam, irmãos, com o livre-arbítrio para escolher entre o certo e o errado. Note que eu estou dizendo nessa noite, aqueles que não conheciam ainda o pecado, como Adão e Eva, Deus lhe deu o livre-arbítrio para que pudessem escolher. Mesmo depois de pecado, apesar de terem recebido agora uma natureza pecaminosa que permearia toda a história da humanidade, a natureza pecaminosa, mesmo assim, eles continuariam, irmãos, com o livre-arbítrio. Até aqueles que conheceram a Deus, até no Novo Testamento, que conheceram a Jesus, crentes, que foram salvos, regenerados, que nasceram de novo, que conhecem a Jesus, que experimentaram a salvação de Deus, ainda assim, irmãos, continuam com o seu livre-arbítrio, podem tropeçar. Em alguns momentos podem desobedecer a Deus, porque, irmãos, em nenhum momento da história da humanidade, Deus tira o livre-arbítrio do homem, irmãos. O homem tem a liberdade de escolher entre o certo e o errado. Aliás, no Antigo Testamento, vai dizer: eis que te proponho o bem e o mal, escolhe o bem para que vivas. Portanto, meus amados irmãos,
há um fato concreto em relação ao poder de Deus. Mesmo Deus sendo poderoso, Ele criou o homem com o livre arbítrio para servir a Deus ou não servir a Deus. E tudo isso, irmãos, existe. Porque Deus, Ele criou seres conforme a sua imagem e semelhança. Deus não criou robôs. Deus não criou máquinas. Deus, irmãos, queria que o homem o reconhecesse. Deus queria que o homem o buscasse. Deus queria que o homem visse quem Deus é e o amasse, reconhecesse que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e enxergando esse Deus, o homem pudesse, irmão, servir de livre e espontânea vontade. Na realidade, irmãos, tudo aquilo que é por coação, tudo aquilo, irmãos, que é por força, tudo aquilo que é por poder, não é verdadeiro amor. Não é verdadeira liberdade. Quando Deus criou o homem, criou o livre-arbítrio justamente para que o homem fosse livre e escolhesse servir a Deus, irmãos, porque ele quer servir a Deus, porque ele entendeu quem Deus é, e assim teria a vontade de buscá-lo, servi-lo. Porque Deus não criou, irmãos, máquinas. Deus queria, irmão, não o medo do homem, Deus queria o coração do homem. Deus não queria, irmãos, o medo do homem. Deus queria, irmãos, um coração disposto, cheio de amor, cheio de entrega, para que o homem pudesse, irmãos, servir a Deus. Por isso, quando Deus vai falar, quando o homem tem que se voltar para Deus, Deus enxerga o coração. Em Provérbios 4, 23, a Bíblia vai dizer que nós temos, irmãos, que ter cuidado com o coração, porque do coração são as saídas da vida. No Novo Testamento, Jesus vai dizer que é do coração do homem que procede os maus pensamentos, as invejas, os adultérios, a prostituição, as mentiras. Paulo vai dizer, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres. Note, o que Deus quer é o coração. Por isso, irmãos, era um amor espontâneo da parte do homem para com Deus. Por isso Deus criou, irmãos, o homem livre, para que o homem pudesse, irmãos, servir a Deus por amor, por vontade, por desejo. E eu digo mais, em nossa época, muitos filmes, irmãos, se fazem na televisão. Filmes acerca de inteligência artificial. Filmes acerca de robôs. Existem muitos filmes que fizeram sucesso há algumas décadas, que falam, irmãos, que o homem criou robôs, e em determinado momento, no tempo, esses robôs de alguma maneira começaram a ganhar uma inteligência que se tornou independente. E nessa inteligência, irmãos, eles passaram a sentir sentimento. Eles passaram a sentir amor. Nós temos um filme muito antigo, a história de um robô que foi comprado, e esse robô, irmãos, que foi comprado, ele acaba se apaixonando por uma mulher. Era um robô que era uma máquina, mas de alguma maneira, irmãos, o robô, ele teve sentimento. Nós temos, irmãos, histórias acerca de robôs, inclusive atual agora, como as bonecas, que são robôs e que de alguma maneira se tornam robôs assassinos. Robôs que de alguma maneira fogem do controle e passam a agir por si só. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, irmãos, que até o homem que faz a sua criação, robô, eles de alguma forma, de alguma maneira, de forma inconsciente, tentam colocar, irmão, liberdade nos robôs que eles criam. Eles tentam colocar, irmãos, liberdade de escolha, de atitude, sentimento nas máquinas que eles criam. Isso é uma coisa, talvez, irmãos, que não é uma coisa consciente, mas note
que se o ser humano, irmãos, faz isso, quer colocar liberdade, tem essa tendência de colocar escolha numa máquina, quanto mais Deus, irmãos, que nos fez conforme a sua imagem e semelhança, não queria nos fazer máquina, mas nos fez, irmãos, para ser livres, para amá-lo e servi-lo de boa vontade e de livre escolha. Porém, meus amados irmãos, em tudo isso que eu falei, de ter liberdade, de ter escolhas para servir a Deus ou não, se nós assim o fizermos, tomarmos a atitude, ou pelo menos o homem, tomar a atitude de escolher não servi-lo, escolher não amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, terá consequências para a sua vida. Apesar de Deus dar a cada ser humano esta liberdade para servi-lo ou não, para estar em sua presença ou não, voltar-se para Deus ou não, quando o homem assim o faz, de virar as costas para Deus, há consequências. Porque afastar-se de Deus é afastar-se, meus amados irmãos, da verdadeira felicidade. Afastar-se de Deus é afastar-se, irmão, da única maneira, do único meio pelo qual o homem pode ser feliz. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é mais ou menos isso. A felicidade verdadeira é a felicidade que está em Deus. Toda felicidade que está fora de Deus seria, irmãos, essa felicidade um Deus. Porque se existe uma felicidade genuína, verdadeira, que não está em Deus, então Deus, meus amados irmãos, não é Deus. Mas se existe uma felicidade que está apenas em Deus, então esta é a verdadeira felicidade. Porque se existe para uma humanidade, irmãos, uma felicidade que não está em Deus, então essa felicidade passa a ser Deus, e o Deus verdadeiro, irmãos, passa a ser abandonado. É impossível isso acontecer. Porque a verdadeira felicidade, ela está em Deus. Não há como ser feliz fora de Deus. Por isso, irmãos, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que até o pecado que o homem comete, até, meus amados irmãos, as coisas que o homem faz na sua vida, sem Deus, nos seus pecados, Deus permite que os pecados que o homem, irmãos, cometem, tenham consequências ruins. Perceba bem, veja bem. Qual é, irmãos, o pecado bom que traz coisas boas para o homem? Por mais que o homem venha se satisfazer fisicamente em um determinado pecado, lá no seu interior, lá no seu coração, a angústia. Lá no seu coração, não há paz. Lá no seu coração, irmãos, há depressão, há tristeza. Por quê? Porque Deus é bom, irmãos, e todo pecado que o homem comete, nenhum deles traz consequências que trazem felicidade, que trazem paz. Porque a felicidade só é possível em Deus. Note, por mais que o homem peque, meus amados irmãos, Deus faz com que o homem veja que tudo que ele faz é ruim, tudo que ele faz tem consequência de tristeza para o seu coração. Não se colhe coisas boas do pecado, não se pode tirar, irmãos, água doce, porque o pecado é amargo. Não se colhe, irmão, fruto bom, meus irmãos, do pecado, porque o pecado, meus irmãos, é ruim, é podre e traz consequências na vida do homem. Em certo sentido, irmãos, o pecado deve ser ruim, sim, porque é um aviso para o homem se voltar para Deus. Quando o homem, irmãos, está sofrendo no mundo, quando o homem está em angústia,
Quando o homem está sem paz, ele deve olhar para a sua vida e deve dizer: eu tenho pecado há muito tempo, a minha vida tem sido sem Deus. Deve olhar e dizer: esta vida aqui é a vida que deve me aproximar de Deus, eu tenho que deixá-la, porque eu percebi que todo pecado é ruim e eu tenho que me voltar para Deus. Note como Deus é bom. Imagine só, irmão, se o pecado fosse bom. Imagine só, irmão, se o pecado tivesse consequências boas. Como é que o homem poderia se voltar para Deus desse jeito? Mas todo pecado é ruim, todo pecado é mau, todo pecado entristece, todo pecado destrói. Por isso diz Paulo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, Deus tem todo o poder, mas criou o homem livre. E todo pecado que ele comete, irmãos, trará consequências ruins, porque a verdadeira felicidade, como eu aqui já vos disse, ela só é possível em Deus. Ou seja, a sua felicidade que você tem de alguma outra maneira, ela não pode ser seu Deus. Se você está conseguindo, irmão, ser feliz em alguma coisa que não é Deus, então isso se tornou seu Deus. Nós temos que ser felizes em Deus. Será que é meu emprego que eu sou feliz mais do que em Deus? Então seu emprego será seu Deus. Será que é a sua vida, o seu trabalho, que você consegue ser verdadeiramente feliz? Então isso será o seu Deus. Será que é a família, de um modo geral, a qual você ama, respeita, se doa? Será que isso é a expressão maior de sua felicidade? Então isso será seu Deus. É como se eu comparasse, irmãos, Deus e tudo que essa vida possa oferecer, cada coisa, cada episódio, cada momento, cada história, e comparasse com Deus. Se isso for mais atrativo para mim, se isso me trazer mais felicidade do que Deus, então isso, irmãos, é meu Deus, mas isso não é a verdadeira felicidade. Há momentos na nossa vida, irmãos, que nós temos que olhar para Deus e ver quem Deus é. Deus é todo poderoso, Deus é santo, Ele é aquele, irmãos, que dá verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeira felicidade, porque Ele é o nosso Deus. Eu tenho que olhar para mim e dizer: olha, o que me faz mais feliz nesta vida? Se não for o meu Deus, eu estou, irmão, errado, porque só Deus pode fazer o homem feliz. Porque na realidade, irmão, se algo nesta vida pudesse, irmãos, fazer o homem feliz, seria uma felicidade, irmãos, temporária, passageira. Seria loucura o homem pôr a felicidade, irmãos, em alguma coisa aqui. Por quê? Porque tudo passa. Como algo, irmãos, pode ser a plena felicidade se vai passar, se vai acabar? Como alguém pode, irmãos, abandonar Deus por uma mulher? A mulher vai passar. Como alguém pode abandonar Deus por um homem? O homem vai passar. Como alguém pode abandonar Deus, irmãos, por um objeto, por bens materiais, por um sentimento, por uma coisa qualquer? Meus amados irmãos, se essas coisas vão passar, e quando se passar, irmãos, a felicidade acaba. Mas aquele que tem juízo, aquele, irmãos, que tem bom senso, ele põe a sua esperança, a sua felicidade em Deus, porque em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Deus é todo poderoso, Ele não envelhece, os seus ossos, irmão, não pegam osteoporose, os seus olhos, irmão, não pegam cataratas, Ele, irmão, não fica encurvado, Ele não envelhece, Ele não pega enfermidade, Ele não morre, Ele é eterno, e quem põe a felicidade dele, irmão, nunca deixará de ser feliz. Porque Ele é Deus que não muda, que não envelhece. Ele é Deus, irmãos, que produz a verdadeira felicidade no coração do homem. Jesus disse, irmãos, ao jovem rico: porque tu me chamas bom, só um que é Deus, bom, só há um que é Deus, melhor dizendo.
Ser de Deus é a fonte de toda bondade, é a fonte, irmão, de toda felicidade, é a fonte de toda satisfação. Por isso Jesus disse: eu vos darei vida, mas é vida com abundância. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á e encontrará pastagem para as suas almas. Deus, irmãos, Ele é todo poderoso, sim. Mas, irmãos, tem algumas coisas que Deus não pode fazer, mesmo sendo Deus todo-poderoso. Em primeiro lugar, apesar de Deus ser todo-poderoso, Ele não pode, irmãos, perdoar o homem, se primeiro, irmãos, a sua ira não for aplacada. Pastor, por que Deus não perdoa todo mundo, se Deus é todo-poderoso? Voltamos ao assunto inicial aqui. Porque, irmãos, a sua ira, o seu juízo, o seu julgamento, não pode ser aplacado, se primeiro, meus irmãos, a pena não for paga. Quando o homem pecou, quando o homem se afastou de Deus, quando o homem, irmãos, virou as costas para Deus, quando o homem se orgulhou, quando o homem, irmãos, entrou o pecado em sua vida e quis ser dono dos seus próprios caminhos, a Bíblia diz, irmãos, que não apenas teve consequência para a sua vida, a consequência de sofrimento, de angústia, não é apenas para si, é contra Deus. Foi contra Deus, o Deus Criador, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. De tal forma, se Deus quisesse perdoar o homem, Deus não poderia, irmãos, apesar de ter todo o poder, porque a sua santidade, ela foi ofendida. A sua santidade, irmãos, o homem peca contra ela. Por isso Deus não perdoa pecado assim, porque primeiro, irmãos, Deus tem que aplacar a sua ira. Deus é todo poderoso, mas Ele não pode perdoar o homem, irmão, se primeiro a dívida não for paga. Mas louvado seja Deus, porque a dívida foi paga por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Tito, capítulo de número 3. Tito, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 3. Tito 3:3. Diz assim: o que eu vou ler nessa noite, irmãos, em Tito 3:3, é a história de todos nós. É a história da humanidade, é a qualificação da humanidade, é a situação em que ela se encontra. Diz assim, Tito 3:3: porque também nós éramos do outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites, e vivendo em malícia, em inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Todos os homens, toda a humanidade, irmãos, são pegas nesses pecados. Porque vai dizer, nós éramos assim no outro tempo. O homem, ele é insensato. O homem é desobediente. O homem é extraviado. O homem serve às suas concupiscências, os seus desejos, suas vontades. O homem serve os seus deleites. O homem vive em malícia. O homem muitas vezes é invejoso. O homem muitas vezes odeia o seu próximo. O homem muitas vezes, irmãos, odeia os outros. E tudo isso, irmãos, produz no coração do homem sofrimento. Todos esses pecados que aqui fala, produz destruição, produz sofrimento no seu interior, produz morte, produz violência. Porque a inveja, irmão, a inveja produz destruição. A inveja produz morte. A malícia produz, irmãos, adultério, prostituição. O ódio produz, irmãos, tristeza no interior. Tudo isso, irmãos, é produzido no coração do homem. Mas Paulo diz aqui que toda
Todos nós éramos assim, e toda a humanidade, irmãos, é assim. Não há como Deus resolver, irmãos, esse problema, porque o homem é pecador. Deus não pode usar o seu poder para perdoar pessoas que estão nessa situação, sem que o pecado venha a ser, irmãos, aplacado, a sua santidade ser satisfeita. Mas no versículo 4, irmãos, nós vemos, irmãos, a providência de Deus, a qual, irmãos, em vez de usar o seu poder para perdoar pecado de todos os homens, ele usa o seu amor, ele usa a sua graça, ele usa a sua misericórdia para resolver o problema do homem. Diz assim no versículo 4: mas quando apareceu a benignidade de Deus, o amor de Deus, o nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Meus amados irmãos, se o pecado traz consequências, crer em Jesus também traz consequências. Quem crê em Jesus experimenta o amor, a bondade, a benignidade de Deus para com as suas vidas, não por obra de justiça, como diz Paulo, que houvéssemos feito, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo. A pessoa, irmãos, é perdoada quando crê em Cristo Jesus. Ela é salva, regenerada, como diz Paulo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, irmãos. As bênçãos de Deus, o Espírito de Deus cai, são derramadas, irmãos, sobre a nossa vida. Nós passamos a ter a esperança, não aqui, mas na eternidade. Passamos a ter a esperança, não por aquilo que esse mundo pode oferecer, porque passa, mas é uma esperança eterna, onde a ferrugem, irmãos, ela não pode corroer, onde não pode estragar, onde os ladrões não podem roubar, que não pode mofar, que não pode se estragar, porque, meus irmãos, está guardada uma herança para nós na eternidade, no céu, e nós nos tornamos herança de Deus. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, Deus é todo poderoso, mas Ele não pode decidir perdoar o pecado de todos os homens, irmãos. Por quê, pastor? Porque primeiro a ira de Deus precisa ser aplacada. E quem aplacou a ira de Deus foi Jesus. E quem crê em Jesus, meus amados irmãos, encontra salvação, perdão, vida, paz, felicidade. Porque, meus amados irmãos, Deus não quer que o homem sirva a Ele por medo. Deus quer que ele sirva a Ele, irmãos, por amor. E quando, irmãos, a pessoa, ela entende esse amor, quando essa pessoa enxerga como Deus é amor, mesmo ela não merecendo, pecador, morta nos delitos e pecados, miserável, sem esperança, mau, corrupto, meus amados irmãos, invejoso em toda sorte de pecados, irmãos, e mesmo assim Deus enviou o seu único Filho Jesus para transformar, para mudar, para restaurar, para salvar, para libertar, para perdoar. Quando essa pessoa enxerga, irmãos, este amor, o amor de Deus constrange essa pessoa, meus amados irmãos, para ir até Jesus e dizer: Senhor, eu pequei mesmo, eu errei, eu conheço a minha história, eu fiz isso, eu fiz aquilo, os meus pecados eram negros como negros como a escarlata, eram vermelhos como o carmesim, mas, meus amados irmãos, que Deus tem poder para tornar brancos como a lã, como diz o profeta Isaías. Porque, meus amados irmãos, se conheceres a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente o homem é livre, porque a graça, o amor, a bondade de Deus foi oferecida a
todos os homens, e quem crê em Jesus, meus amados irmãos, pode experimentar essa liberdade, não mais para o pecado, mas uma liberdade para servir a Deus em amor, em entrega, porque foi liberto por Jesus. Aleluia! Deus não força ninguém, irmãos, pelo seu poder. Deus é todo poderoso, mas há coisas que Deus não pode fazer. Perdoar o homem sem que se aplaque a ira de Deus. E a segunda coisa é perdoar o homem sem que ele creia. Perdoar o homem sem que ele se arrependa dos seus pecados. Deus não podia, irmãos, perdoar sem que alguém tomasse o nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar, morreu por todos nós. Mas não adianta apenas Jesus morrer. Deus só pode perdoar, irmãos, quando o homem crê nesse Senhor. Quando o homem invoca esse Jesus. Por isso a Bíblia vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por isso a Bíblia vai dizer, irmãos, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir o coração, eu vou entrar, chamar para entrar, eu vou entrar e vou fazer morada. Note, é preciso crer, é preciso receber Jesus em coração, irmão, para que esse livre-arbítrio possa estar atrelado agora ao amor de Deus. Ao amor de Deus. Por isso está aqui dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, portanto anda na minha presença, anda na presença de Deus, anda na presença de Jesus e ser perfeito. Deus tem poder, irmãos, para isso, mas é necessário que o homem creia nesse Senhor, nesse Salvador. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus não pode ser recebido à força. Como é que Deus é todo poderoso, irmão, e vai dar a força, uma coisa que a pessoa não quer? A salvação é um dom de Deus. A salvação é um presente de Deus. Mas Deus não pode dar um presente à força. Não interessa a Deus. Deus assim não quer, porque Deus quer, irmãos, que a pessoa aceite o presente, irmão, com satisfação, com alegria. Obrigado, meu Deus, pelo presente que tu estás me dando. A força não adianta, irmãos, tem que receber o dom de Deus, dizendo: eu quero Jesus, eu quero esse presente para a minha vida. Presente à força não é presente. Presente à força não tem gratidão, irmão. Deus tem que mostrar o presente e a pessoa dizer: me dá, Senhor, me dá, meu Deus, esse presente. E nessa hora que ela crê, irmãos, Jesus entra em seu coração, muda a sua vida. A felicidade que ela procurava todos esses anos, que ela nunca encontrava, em Jesus ela encontra. É perdoado os seus pecados e tem vida, e vida com abundância. Porque não existe, irmão, presente à força. Presente é com amor. Presente é com consideração. Presente, irmãos, é com gratidão. E o maior presente, irmãos, de todos que você já ganhou. O presente de todos, maior de todos, que é para toda a eternidade, é aquele, irmãos, que Deus dá. É aquele que Deus dá quando o homem aceita e recebe, irmãos, o presente de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso, em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Ele deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça. Note, aquele que nele crê, é aquele que crê, é aquele que experimenta, é aquele que recebe, tenha a vida eterna. Tenha, irmãos, a salvação. Portanto, meus amados irmãos, Deus é santo, mas também Deus é todo-poderoso para julgar, para fazer muitas coisas. Mas tem algumas coisas, irmãos, que Deus não pode fazer. Perdoar sem a sua ira ser aplacada.
salvar sem o homem crer. Mas quando o homem crê, irmão, tem mais coisas que Deus não pode fazer. É impossível que Deus minta. Deus não pode mentir. É impossível que Deus minta. Como diz em Hebreus 13. Aliás, como diz em Hebreus 6,18. É impossível que Deus minta. Quando Ele dá, irmãos, Ele promete que dá e dá mesmo. Muita coisa Deus não pode fazer. Ele disse, Ele não pode negar-se a si mesmo. Quando você crê em Jesus, você passa a estar ligado a Cristo Jesus. Ele agora mais não pode te negar, porque você crê em Jesus, você se tornou filho de Deus. Deus é todo poderoso. Mas o que esse poder de Deus, irmão, realiza na nossa vida? Tem que operar. Tem que agir, tem que gerar fé em nossos corações, porque para o nosso Deus, irmão, não há limite. O que é impossível aos homens, tudo é possível a Deus. Mas Ele não vai agir contra aquilo que Ele é. O seu poder vai estar em harmonia com seu amor, com sua graça e com sua misericórdia. Ah, pastor, que Deus destrua logo todo o sofrimento. Se assim Ele fizesse, irmão, poucos haveriam neste mundo, porque todos são pecadores diante de Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. Heitor, aleluia.